Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai começar um capítulo referente ao módulo 3, né, que a gente vai estudar primeiro, a gente vai estudar ele fracionado. Essa primeira parte a gente vai falar dos órgãos reprodutores, dos órgãos genitais, depois a gente vai falar de fecundação, tá? Então, aos pouquinhos a gente vai dando uma sequência aí nesse conteúdo. É importante que a gente leve bem a sério, porque eu conheço a turma que eu tenho, tá? Então vamos levar a sério, é importante saber direito o que acontece no nosso corpo para que a gente tenha assim clareza de conhecer todas as coisas que acontecem no nosso corpo, o que é normal, o que não é normal, tá? Então vamos levar com muita seriedade o nosso estudo de hoje, porque é muito importante, tá bom? Então é o capítulo 7 do módulo 3, Reprodução do Ser Humano 1, página 202. Então vamos lá, na questão da importância da reprodução é quase que óbvio, né? A reprodução é a perpetuação da espécie. Então, nosso corpo, né, todas as células que compõem o nosso corpo vai ter toda a nossa configuração genética. E existe nessa configuração genética os nossos cromossomos que a gente chama de cromossomos sexuais, ou seja, que definem o que é um homem e o que é uma mulher. E aí, nesse sentido, a gente vem falando da meiose, tá? O que é a questão da meiose? A meiose é um processo que ocorre toda vez que está ocorrendo a fecundação. Quando o espermatozoide, que é o gameta masculino, encontra o ovócito, que é o gameta feminino, vai ocorrer a fecundação. E nesse momento da fecundação, essas células, ela vai formar um emaranhado que ela vai se dividindo, né, até formar o que a gente conhece como nosso embrião. Sendo que o pai, né, leva os cromossomos masculinos, que é XY, e a mãe leva os cromossomos femininos, que é o XX. Nessa meiose é o que vai ser definido ali se vai ser um menino ou se vai ser uma menina, assim como toda a carga genética desses progenitores, ou seja, dos pais. E aqui vem falando, né, dos nomes, é importante a gente gravar isso. Então, durante essa aula, vocês vão vendo que vão ter vários nomes diferenciados, que é importante a gente se atentar. Ou seja, espermatozoides é o nome do gameta masculino, é a célula que carrega o DNA do masculino. Os ovócitos é a célula que carrega toda a genética da mãe, né? E que cada um desses possui 23 cromossomos, tanto do pai quanto da mãe. Por isso que aqui, ó, nesse embrião em meiose, a gente vai ter, ó, 46 que se divide em 2, 23. Depois disso, a gente vem falando um pouco, o livro, né, cita a questão da puberdade e cita sobre as mudanças que ocorrem nesse período. Então, a puberdade, ela vai começar a estar ocorrendo aí varia muito de cada um, né, mas pode começar a aparecer os primeiros sintomas, né, as primeiras mudanças lá pelos 12, 13, 14 anos. Então, a maturidade, né, do corpo, ele começa a crescer, o menino e a menina começam a ter outras características que muitas das vezes a gente nem consegue entender direito. Mas isso já é um processo de amadurecimento de toda a questão sexual, de toda a questão reprodutiva que ocasiona essas mudanças. E a gente vê que é uma coisa normal de acontecer. Então, aqui vai ter as principais mudanças dos meninos e das meninas, né, as alterações no crescimento dos órgãos genitais, da voz, dos pelos. As meninas vão ficando com os quadris mais largos, seios maiores, né, toda a parte de menina vai deixando um pouco de você ver, e mais a parte de mulher. Isso é normal acontecer porque isso ocorre, inclusive, por questão hormonal. Vocês lembram que a gente estudou da parte do sistema endócrino e os ovários e os testículos como glândulas endócrinas produzindo hormônios justamente para ocorrer essas mudanças, né? Entre outras também. E aí a gente vai entrar agora no sistema genital. Então, falando do sistema genital masculino, a gente vai conhecer os órgãos que compõem esse sistema e as suas funções. Então, ó, de frente aqui, uma vista de frente, a gente vai ter as glândulas seminais, onde ocorre a produção dos espermatozoides. O ducto deferente é com E mesmo, tá, gente? O livro não errou. É ducto deferente ou canais deferentes, que depois que os espermatozoides são produzidos, são encaminhados para outro lugar. A próstata, o pênis,
uretra, que é o canal onde sai a urina, e os testículos, onde ocorre a formação dos hormônios e também o amadurecimento ali dos espermatozoides. Numa vista de lado, esses mesmos órgãos, tá vendo? Só que agora numa vista transversal, um corte transversal. E a gente falando agora dos espermatozoides, ou seja, as células, né, os gametas masculinos, a gente vê aqui, ó, a imagem de um espermatozoide grandão, tá? Aqui a cabeça dele e a cauda. É importante que a gente saiba essas partes e as suas funções, porque o espermatozoide, ele tem uma cauda, não é por acaso, porque o batimento dessa cauda faz com que eles sejam móveis, né? Então, os milhões de espermatozoides que são produzidos, um deles vai, né, fecundar o ovócito para gerar um embrião. Então, todos eles precisam ter uma mobilidade, né, que seja suficiente para que ocorra a chegada, né, deles até as trompas, as tubas uterinas, onde está o ovócito, que a gente vai estudar isso mais à frente também. E a gente sabe que essa parte assim, onde tem essa mobilidade em alguns homens, né, os casos de infertilidade, isso é um fator limitante. A falta de mobilidade, por exemplo, da cauda ocasiona eventos de infertilidade. Do sistema genital feminino, a gente vai ter aqui, ó, vista de frente também, tubas uterinas, esse canalzinho aqui, os ovários, lembra dos ovários que a gente estudou lá no sistema endócrino, né? Os ovários são essas glândulazinhas que estão aqui no final de cada tuba uterina, e é aqui nos ovários que são produzidos os ovócitos. Já tinha falado desde o início. Ovócitos são as células gaméticas, ou seja, as células reprodutoras femininas. A vagina e aqui não está mostrando, mas também tem a uretra aqui, né? Então, aqui vem falando a vista de lado também desses mesmos órgãos, né? Então, esse sistema genital feminino, o útero vai acoplar o embrião, né? O ovócito fecundado, e ele vai crescer, vai gerar criança até a chegada, até a hora do nascimento. Aqui vem falando das mamas e da importância, né? Então, as mamas, né? Onde tem as glândulas mamárias, como uma característica exclusiva dos mamíferos, e a sua função, né? Lógico, é o leite, né? Doar leite no sentido de alimentar o bebê quando nasce, toda a parte de passagem aí das substâncias, a gente sabe, a gente já estudou isso e a importância disso tudo. E aqui vem falando justamente desses ductos e dessas glândulas, tá? Aonde mostra a sua importância na produção do leite materno. E a produção dos ovócitos. Então, lembrando, ovócito, célula reprodutora feminina. Espermatozoide, célula reprodutora masculina. E aqui tem uma imagem legal, o ovócito, como ele é grande, né, viu, em relação aos espermatozoides, e o espermatozoide tentando vencer aqui essa barreira desse tecido que envolve o ovócito como um todo, para que ocorra a fecundação. E aqui, ó, na puberdade, hormônios sinalizam a retomada da divisão celular e a formação desses gametas. Isso indica que quando o menino ou a menina inicia na puberdade, esse processo de maturação, de desenvolvimento dessas células começa a ocorrer. Por isso que as mudanças físicas e psicológicas são muito comuns de se observar, tá? Depois, aqui a gente vai falar da questão da puberdade e dessa questão dessas modificações. Então, a preparação, né, do útero e do sistema genital feminino. Por quê, gente? Os ovócitos, eles são produzidos quando a bebezinha, menina, está ainda na barriga da mãe, no período embrionário. Todos os ovócitos que a mulher vai ter durante a vida toda, olha só que loucura, são produzidos ainda quando a menina está no útero da sua mãe. E quando inicia a puberdade, ou seja, essa menina fez lá 12, 13, 14 anos, tendo variação assim de pessoa para pessoa, começa a esses ovócitos serem maturados, ou seja, iniciarem um processo de maturação para que eles possam se tornar agora ovócitos maduros e serem capazes de ser fecundados. Esse processo se inicia a partir da primeira menstruação da menina, tá? Que é chamada menarca.
Então, ó, os hormônios que a gente já conhece, né, o FSH, hormônio folículo estimulante, e o LH, o hormônio luteinizante, vão justamente atuar nesse processo. Depois, ó, após a puberdade, enquanto houver ovulação, o útero se prepara mensalmente para a gravidez. Então, esse processo de menstruação, a menstruação ocorre quando não ocorreu a fecundação e logo não tem gravidez. Então, por isso que ocorre a menstruação. Mais para frente, a gente vai, dizer como é que esse processo é passo a passo, tá? Sobre a questão hormonal e sobre a questão desse sangue. Por que esse sangue ele é liberado, né? Por que ele foi retido no útero? Tudo tem um motivo para isso ocorrer, tá bom? Então, vamos falar sobre isso, ó. A parte interna do útero é chamado endométrio. Olha lá, o endométrio é a camada do útero onde o ser humano em desenvolvimento se instala. O ser humano em desenvolvimento está falando de embrião. Então, ó, o endométrio é essa camada de dentro aqui. Quando a mulher começa da sua fase menstrual, ou seja, a fase menstrual não é só a fase da menstruação, não. É o período antes, durante e depois. Quando essa fase, a mulher está na fase pré-ovulatória, esse endométrio ele vai começando a ficar cada vez mais irrigado de sangue. Por quê? O sangue, como vocês já estudaram comigo, é um veículo de transporte de substâncias, oxigênio e nutrientes, entre muitas outras. Então, o útero da mulher começa a ser irrigado de sangue para que, se ocorrer uma possível gravidez, esse embrião possa ser nutrido, tá? Então, esse sangue vai começando a se acumular. Então, olha o que está dizendo aqui, ó. O estrógeno estimula o desenvolvimento do endométrio, o qual aumenta de espessura e se torna ainda mais vascularizado. Vascularizado significa com mais vasos sanguíneos para irrigar de sangue. E o hormônio que atua nisso é o estrógeno. Depois, a fase pós-ovulatória, ou seja, pré-ovulatória é antes de ovular. Aí a mulher ovulou. O que significa ovular? Significa a liberação de um ovócito. Cada mês a mulher libera um ovócito maduro, tá? Isso é a ovulação. Já nessa fase aqui, ó, pós-ovulatório, ou seja, depois que o ovócito já foi liberado, né? O endométrio chega ao máximo da sua espessura. Por que ele chega ao máximo? Porque é como se o corpo da mulher estivesse se preparando realmente para a gravidez. Então, se aquele embrião estiver ali agora tendo que ser colocado aqui dentro do útero, ele vai ter condições de se desenvolver normalmente. Então, aí se caso aqui ocorrer o implante do embrião. O que é a fase menstrual? A fase menstrual é quando não ocorreu a fecundação. Então, os ovários liberaram, né? Liberou um ovócito, tá vendo? Ó, o ovário tá aqui, não é? Então, esse ovário vai liberar um ovócito, ele vai caminhar. Não ocorreu a fecundação, ele vai ser eliminado pela vagina mesmo. Só que nesse período, como o corpo da mulher não está agora, né? A mulher não está grávida, esse sangue, esse endométrio aqui que está cheio de sangue, não pode ficar esse sangue aqui. Então, é onde ocorre a menstruação, tá? Então, a fase menstrual é a saída, é a eliminação desse sangue retido aqui no endométrio, tá bom? Aqui mostra a fase, aí, ó, ele vai descamando e vai soltando aquele sangue. E, ó, 218, 219 e 220. Por hoje a gente parou aqui, tá? Porque eu não vou entrar em fecundação agora, mas na próxima aula, na próxima quarta-feira, a gente vai ver fecundação, tá? Então, vamos fazendo esses exercícios aos poucos e no final do capítulo eu posto para vocês uma folha de exercícios extras, tá? De revisão. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus. Dúvidas pode mandar para mim pelo Zap ou pela plataforma. E os exercícios, lembrando, nossas aulas são sempre na quarta, até terça-feira mais ou menos da outra semana vocês podem enviar para mim, tá bom? Beijo e até a nossa próxima.